Que Jesus nos envolva com a sua paz e que a gente possa tirar proveito desse tempo que a gente vai passar juntos. Conforme foi proposto pela casa, dando continuidade ao estudo do livro Roteiro, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 25, a respeito da vida mental. Nós, como espíritos, podemos dizer que a nossa mente é a morada do espírito, senão quase que se confunde com o próprio espírito, né? Então é um tema de altíssima importância para o nosso crescimento. Se a gente não entende a respeito do funcionamento da nossa mente, de como lidar com a nossa mente, a gente tem muita dificuldade no dia a dia. Então, Emmanuel começa o capítulo dizendo o seguinte: quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor, então, em algum momento da vida, a gente sempre faz esse questionamento. Quando, diante de uma doença, especialmente quando essa doença, uma deficiência é numa criança, né, isso gera muito questionamento. Quando a gente vê as desigualdades, pessoas que nascem em condições desumanas, enquanto outros nascem em condições totalmente opostas. Então, aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita ou não têm uma base religiosa muito forte, muitos chegam a desacreditar de Deus, né? Porque se Deus existisse, segundo eles, ele não permitiria tantas atrocidades, tantas barbaridades. Quando nós já conhecemos a doutrina espírita, nós começamos a pensar sempre em termos de passado. A doutrina espírita nos faz lembrar sempre das atitudes passadas, a lei de ação e reação. Então, a humanidade ela tem procurado, seja através da ciência, das ciências sociais, que tentam desenvolver as condições de vida na sociedade, tentar entender o problema da desigualdade para criar programas, políticas para tentar melhorar isso, o que é muito louvável. E também a gente, como espírita, tentando entender o passado é sempre muito importante. Só que, diante das dificuldades, né, que a gente enxerga, aquilo que a gente chama de destino e aquilo que a gente entende como dor e sofrimento, Emmanuel coloca uma posição um pouco diferente. Ele vai dizer assim, que quando a gente se interrogar a respeito do destino e da dor, que nós devemos concentrar a nossa atenção no pensamento. Então, a gente vai ver que, muito antes de pensar em atitudes do passado, o que nós fizemos, ele vai nos remeter a pensar no pensamento, né? Refletir em torno do pensamento. É redundante mesmo. Então, o pensamento, ele não é exatamente a origem. A origem é a mente, né? Então, ele vai falar assim, apreciar o pensamento a fim de iniciar o processo de decifrar os segredos da estrutura mental. Então, na verdade, o nosso objetivo é tentar entender a estrutura mental. Como ela é para nós hoje inacessível, então o pensamento, como um produto da mente, ela vai funcionar para a gente como o Sol. Nós nunca nos aproximamos do Sol, até porque se a gente tentasse se aproximar dele, a gente seria desintegrado, né? Então, como que nós conhecemos o funcionamento do Sol? Através dos raios que chegam até nós, das emissões que vêm dele. Então nós observamos o que vem de lá e, por consequência, a gente interpreta como aquilo foi produzido. Então, Emmanuel propõe que, ao analisar o pensamento, a gente comece a entender o processo de funcionamento da nossa mente. Mas o grande objetivo é buscar entender a mente. Então ele continua, né, dizendo assim: se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução dos problemas de saúde, genética, reconforto e eugenia, então a gente vai ver que, enquanto encarnados, milhares ou milhões de pessoas se dedicam ao estudo do corpo humano. Porque um dos maiores problemas que nós sempre tivemos ao longo da história é relacionado à saúde, à dor, ao sofrimento, né? As deficiências físicas, as doenças, né? As deformidades. Então,
há muito tempo, a gente vem investigando, a gente vem procurando desenvolver vacinas, entender como o mecanismo das doenças, né? Então a gente passa um bom tempo procurando a respeito do corpo, como lidar com ele, como melhorar nossa qualidade de vida. Isso também é muito louvável e muito respeitável, né? Tanto que a gente percebe que com o avanço da medicina, os novos conhecimentos, a expectativa de vida ela tem crescido. A qualidade de vida tem melhorado, né? Algumas doenças que no passado elas eram incapacitantes ou muitas vezes nos levavam à morte, hoje, com vacinas, que parecem uma coisa muito simples, a gente consegue resolver, né? E parece assim, que é um problema muito simples, mas a gente vê que é uma coisa muito importante. Algumas pessoas no mundo têm tido uma crise de loucura de afirmar que a vacina não é uma coisa boa para a saúde. Então, algumas pessoas se negam a tomar vacina, o que está fazendo com que algumas doenças que já estavam praticamente desaparecidas, elas estão voltando, né? Recentemente, no início desse ano, teve uma jovem que fazia propaganda disso nos Estados Unidos, desencarnou com 24 anos de idade por causa de consequências de uma gripe, porque ela fazia propaganda contra as vacinas, então nunca tomou uma vacina, ela pegou uma gripe, não teve resistência, o sistema imunológico não estava preparado, ela desencarnou. Então a gente vê que o esforço da ciência ele é muito louvável, né? E ele tem trazido resultados. Porém, Emmanuel continua a frase dizendo assim: no além-túmulo, ou seja, no mundo espiritual após a desencarnação, a mente é que ocupa toda a atenção, né? Se para nós aqui o corpo físico é o alvo das investigações, dos estudos, no mundo espiritual entende-se que a mente é a base de tudo. E se você não tem uma mente saudável, uma mente equilibrada, você não vai ter nem corpo espiritual, nem corpo físico quando reencarnar saudável. Você não vai ter realmente qualidade de vida. Então, da mesma forma que exércitos de pessoas, né, de pesquisadores, estudiosos, se debruçam sobre o corpo físico aqui na Terra, no mundo espiritual, uma enorme quantidade de espíritos se dedica ao estudo da mente. Então, a gente vai ver que no meio espírita, quem mais divulga, além do Emmanuel, esse trabalho é a Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. A Joana de Ângeles ela tem uma série chamada Série Psicológica, que vem tratar exatamente da mente. Ela vai falar de como funciona a nossa mente e como as consequências que vêm do comportamento bom ou ruim, né, da nossa conduta mental. Então, no meio espírita, a gente já consegue entender a importância disso hoje em relação ao nosso crescimento espiritual. Porque no futuro, e esse futuro está cada vez mais atual, cada vez mais presente, né? Já não é um futuro que a gente olha muito longe, mas o profissional da medicina, ele necessariamente vai ter que entender um pouco de funcionamento da mente. Então, um bom médico no futuro vai ser alguém que vai ter um bom conhecimento de psicologia. Talvez não uma psicologia exatamente nos moldes que se encontra hoje, mas uma psicologia mais aprofundada na questão do espírito. Porque não adianta ficar tratando os efeitos de uma doença no corpo quando a causa, né, a origem continua gerando problemas que vão levar à doença novamente. Então, se não se trata do espírito, ou seja, se não vai lá na mente onde tudo começa, você vai ficar tentando apagar incêndio e ele recomeça em outro ponto o tempo todo. Então, no mundo espiritual, o desafio que exige grandes potenciais de inteligência, né, no trato metódico, ou seja, é estudado de forma aprofundada, metódica, não é simplesmente curiosidade. Então, a psicologia e a psiquiatria, segundo Emmanuel, entre os homens da atualidade, essa era a atualidade dele, né, metade do século XX, mas que não é muito diferente. Hoje avançou um pouco, mas não é muito diferente. Então ele diz que os profissionais dessa área, que são as duas ciências que se dedicam ao estudo da mente, que mais se dedicam,
que eles conhecem tanto do espírito quanto um botânico restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva crescido ao alcance das suas mãos. Então, o que ele está dizendo? Que os nossos profissionais da área de psicologia e psiquiatria, ali ele está citando a ciência, ele não está citando as pessoas. Porque eu posso ter um psiquiatra que seja espírita. Então ele, como pessoa, como indivíduo, ele possa ter conhecimento de doutrina espírita. Né? A ciência, né, o ramo da ciência chamado psiquiatria e psicologia, não podem admitir o espírito. Né? Isso é fato. Porque se eles admitirem o espírito hoje, sem ter como comprovar a existência do espírito, seria abrir uma porta à possibilidade do engano. Né? A partir do momento que eu aceito uma coisa sem comprovação, eu estou abrindo a possibilidade do engano, e aí a gente pode voltar a ser como era na Idade Média, né? Quando o Papa determinava as leis da natureza. Um determinado Papa decretou que a Terra era o centro do universo e pronto. Então, se a gente começar a admitir as coisas sem provas, a gente vai realmente abrir portas para o engano, para o equívoco. Só que o grande problema existem dois tipos de céticos. Né? Existem os céticos iguais a Allan Kardec. Kardec era cético. Quando falaram para ele das mesas girantes, ele vira e fala, isso para mim me parece absurdo, mas eu vou lá verificar. Então é aquele cético que não acredita porque não tem prova. E aí foi lá, verificou, testou e comprovou que era real. E daí ele se dedica ao desenvolvimento do espiritismo. Um outro cético da época, o William Crookes, que é um dos cientistas mais renomados da época, inclusive ele tem um dos elementos daquela tabela periódica que todo mundo gosta na escola, que é a descoberta dele. Né? William Crookes foi escolhido pela academia, os acadêmicos da época, os grandes cientistas, escolheram William Crookes por ele ser o cérebro mais lúcido, um dos cientistas mais renomados, para desbancar Allan Kardec. E aí ele aceita a proposta, porque ele acha absurdo tudo aquilo que Kardec falava em público. E aí ele começa a pesquisar o trabalho de Kardec para desmentir Kardec. No final das contas, ele comprova tudo e se torna um grande espírita. Então, esse tipo de cético ele é muito saudável, porque ele está menos sujeito aos equívocos, ele está menos sujeito a ser enrolado pelos espíritos, né, encarnados e desencarnados que gostam de nos enganar. Existe um outro tipo de cético, que é o cético que ele fala assim, nem se materializar na minha frente eu acredito. A esses aí só o tempo e a vida, né, que vai fazer com que aprendam. Então a gente tem que entender que a ciência, no devido tempo, vai comprovar a existência do espírito. Mas no momento, isso ainda não foi possível. Né, porque as medidas que nós temos, os métodos que nós utilizamos, os aparelhos que nós já construímos, ainda não conseguem detectar o espírito. Então, aquele indivíduo que seja psiquiatra, que seja psicólogo, que estuda o espiritismo, ele não estuda em nome da ciência que ele defende, mas ele estuda por conta própria. Então, Emmanuel aqui não está fazendo menção ao indivíduo, ele está falando da ciência, né? É interessante a gente observar isso. Então ele está dizendo assim, imagine um botânico que diante de uma floresta do tamanho da floresta amazônica tivesse um pouquinho de grama na mão e tudo que ele entendesse de botânica fosse aquela grama que ele tem ao alcance da mão. Ele está preso ao solo sem poder dali sair. Seria a nossa ciência diante do espírito. Né? É muita coisa para ser estudada e nós ignoramos praticamente tudo. Então, essa ciência hoje ainda não tem condição de dar para a gente conhecimento no nível que eles buscam no mundo espiritual a respeito do assunto. Porém, quando desencarnado, né, ele está dizendo ali, pairando sobre a matéria, né, além das atrações de natureza inferior que a matéria normalmente nos atrai à custa da Terra, é muito mais fácil para compreender o poder da mente que reside em todos os fenômenos. Então, tudo o que acontece no universo funciona à base de ondas mentais.
O planeta Terra, o nosso sistema solar, para ele ter sido criado um dia, algum espírito ou uma grande quantidade de espíritos muito elevados, né? No caso do planeta Terra, o espírito que comandou isso foi Jesus, usou o poder da mente para poder criar o nosso planeta. Então, tudo que existe no nosso planeta, inclusive os nossos corpos, né? Nós não, porque nós espíritos fomos criados por Deus. Tudo isso foi produto de um pensamento, de uma onda mental. E por todo o universo da mesma forma. Então, nada existe no universo que não tenha nascido do pensamento, que não tenha saído de uma mente. Vem do processo mental. Cada circunstância, cada fenômeno, toda experiência, seja individual ou coletiva, ela começa por um processo mental. E aí, fora da carne, é muito mais fácil para perceber isso. Porque enquanto encarnados, o nosso corpo de carne ele serve como um bloqueio. Ele vai impedir que a gente tenha as percepções além dos nossos 5 sentidos físicos, né? E uns ou outros aí desenvolvem um 6º sentido que ainda a gente está engatinhando, né? Nós temos 5 sentidos e dependendo da hora esses 5 sentidos ainda são comprometidos, né? A visão já precisa de óculos, o ouvido já precisa de um aparelho para ajudar a ouvir. Então a nossa percepção ela é muito limitada. No mundo espiritual, fora da carne, a percepção do espírito é muito mais ampla. Então ele continua no capítulo dizendo assim: a mente é um manancial vivo de energias criadoras. O que ele quer dizer com isso? Nós, como centelha divina, nós, herdeiros de Deus, né, nós somos filhos de Deus, nós trazemos o DNA de Deus em nós. Então nós trazemos um manancial dentro de nós, nós temos uma fonte infinita que vai produzir energia criadora. Só que, enquanto indivíduos ainda pouco elevados, as nossas produções nem sempre são muito boas, mas o nosso poder de criação mental é muito grande. E quando a gente vai falar de mente, normalmente as pessoas assimilam a mente com o cérebro, né? Inclusive, propositalmente, a gente colocou um cérebrozinho no início lá para representar a mente. É certo que a mente é o cérebro? Não, com certeza que não. O cérebro é um aparelho onde se manifesta a mente. Mas a gente costuma dizer assim, quando vem uma situação difícil para a gente enfrentar, né? Prepara sua mente e seu coração, como se fossem 2 coisas distintas. Emmanuel fala diferente. Ele fala assim, aí a gente já pegou um outro livro dele a respeito do pensamento e vida, que ele vai dizer que a mente é o espelho da vida. O que é espelho? Espelho é aquilo que reflete. O que o espelho reflete? Ele reflete o universo inteiro? Não, ele reflete o que está na frente dele. Então, se a mente como um espelho da vida, a mente vai refletir para a gente aquilo que a gente já aprendeu da vida, aquilo que a gente já caminhou da vida, ou seja, o nosso patrimônio. A nossa mente reflete o que já caminhamos na vida, o nosso aprendizado. Então, definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração, no sentido figurado, é a sua face. O que é face? O nosso rosto, né? Ou num português mais vulgar, nossa cara. Então, como que nós somos identificados? Se tiver uma multidão e a gente estiver vendo só do pescoço para baixo, a gente consegue identificar as pessoas com facilidade? Normalmente, o que mais facilita a identificação é a pessoa. Então, ele está dizendo ali que o coração é a face da nossa mente. Então, o coração simboliza o quê? Hein? Alguém falou baixinho? Pode falar mais alto. A mente o coração, aliás, simboliza os sentimentos, né? Aquela parte, em especial, o maior de todos os sentimentos, que é o que resume todos os outros, que é o amor, né? Amor, bondade. Então, a nossa identificação, ela é pelo sentimento e não pelo cérebro. Porque o cérebro, ele vai representar a inteligência. E o que nos representa de verdade? A inteligência
ou o sentimento? Na verdade, os dois andam juntos. A gente separa essas coisas apenas para a questão de estudo. Mas não existe pensamento que não leve a um sentimento. E não existe sentimento que não venha junto com o pensamento. Então, é um binômio. Não tem como separar os dois. Se eu penso em alguma coisa, gera em mim um sentimento, seja bom, seja ruim. Se eu lembro de uma pessoa, se eu penso no trabalho, se eu penso na casa espírita, se eu penso até no meu almoço de amanhã. Se tiver alguém com fome aí, o estômago roncou. Então, tudo aquilo que eu penso gera um sentimento. As duas coisas andam juntas. Mas, de verdade, o que nos identifica são as nossas qualidades morais, especialmente aquelas que já caminharam em direção ao amor. Quanto mais nós desenvolvemos em nós o amor, mais nós apresentamos uma face mais radiante, mais agradável, mais simpática. O cérebro ele vai funcionar como centro das ondulações da mente. Então a gente não pode separar o sentimento do pensamento. É o que Emmanuel está dizendo ali para a gente poder caminhar. Então, diante disso, os dois juntos vão gerando força do pensamento que tudo move. Ou seja, todo o movimento do universo ele nasce disso. De um pensamento acompanhado de um sentimento que alguém imprimiu. Criando e transformando. Destruindo e refazendo para purificar e elevar. Ou seja, nós só cresceremos, nós só vamos nos desenvolver como espírito fazendo as coisas, realizando as coisas. E tudo isso nasce da nossa mente. Então, dentro do pensamento e vida, para resumir isso que a gente falou, ele diz o seguinte, que bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra desse sedentário viajor sem ensinar-lhe o caminho. Imagina que você está perdido no meio do deserto. E aí, você está com sede e você encontra um poço. Ele vai te ajudar muito, né? Porque vai te matar a sede. Mas você vai continuar perdido. Então, a bondade sozinha, ou seja, a bondade ignorante, aquela que não tem conhecimento, ela te mata a sede, ela te alivia, mas ela não te dá direção. A inteligência que não ama pode ser comparada a um poste de aviso, né? Então você está lá perdido no meio do deserto, você encontra um poste te mostrando a direção. Seu caminho é para lá, está te mostrando o rumo. Mas se você está com sede, não adianta você saber a direção. Então, a bondade ignorante, ela te satisfaz a sede, mas não te dá direção. A inteligência sem amor, ela te dá uma certa orientação, mas não te alimenta. Ela não te alivia, não te satisfaz. Então, é necessário que a gente junte os dois, né? Por isso que todos nós temos a necessidade da instrução e do amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Então, todas as vezes que a gente for pensar no assunto mente, a nossa mente ela funciona à base do amor e da sabedoria. A sabedoria que vem do conhecimento, né? Então, o Espírito da Verdade recomenda, espíritas, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, somente aprendendo para desenvolver sabedoria e desenvolvendo o amor em nós, é que nós vamos realmente conseguir dominar a nossa mente a ponto de que ela nos possibilite crescer. A gente está indo um pouco rápido. Se estiver indo rápido, quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Não estou com pressa, não. É porque é muito autoexplicativo. É só por isso, não estamos com pressa, não. Então, voltando lá na questão do espelho vivo, né? Ele sempre faz questão de ressaltar a questão do espelho vivo. Já considerando esse espelho vivo como uma consciência lúcida. Por que consciência lúcida? Porque nós já temos acesso a um mínimo de informação. Nós já sabemos que somos espíritos, nós já sabemos que somos imortais, já sabemos de um monte de coisas. Então, a nossa consciência já tem um mínimo de lucidez para entender isso. Aí ele compara a nossa mente a um escritório. Imagine que você entre num escritório. O escritório, por exemplo, de uma empresa, você vai ter ali um setor de pessoal, você vai ter um setor, uma área econômica, você vai ter um setor administrativo, uma parte mais técnica, você vai ter diversos gabinetes, né? Então,
imaginando que a nossa mente é esse escritório, ali dentro a gente vai encontrar um departamento chamado departamento do desejo. O que seria isso? São aqueles instintos, né, desenvolvidos em nós, enquanto nós trilhamos no passado na animalidade, nós desenvolvemos o nosso instinto para sobrevivermos e crescermos. E ali, à medida que esse desejo vai se elevando em termos de qualidade, o objetivo dele é nos levar aos propósitos, aspirações, acalentando estímulo ao trabalho. Então, os nossos desejos, eles são, na origem, eles são coisas boas, né? Ele não foi desenvolvido em nós, ele não foi criado em nós, aliás, para o nosso mal. Kardec pergunta a respeito disso para os espíritos, né, no livro dos espíritos, os espíritos, ele pergunta onde está o mal. Os espíritos respondem que o mal sempre está no excesso, porque o desejo, assim como todas as outras necessidades nossas, foram colocadas em nós para o nosso bem, para nos incentivar a ir para frente. Só que normalmente a gente desvirtua isso. Então, ali dentro a gente vai ter o departamento do desejo, né, das aspirações, o departamento da inteligência, que a gente coloca sempre o cérebro como um símbolo disso, porque a manifestação da inteligência se dá em nós, encarnados através do cérebro. Ali, no departamento da inteligência, se trabalha, se constrói o patrimônio da evolução da cultura. Então, é muito importante. O departamento da imaginação, que é aquele que nós buscamos o futuro através dos ideais. Nós desenvolvemos, sonhamos com coisas que muitas vezes parecem loucura, né? Quando o Santos Dumont tomava seus tombos, caía em cima do telhado das casas tentando voar, e todo mundo achava que era loucura, e um dia ele voou. Realmente voou, e hoje isso é a coisa mais normal do mundo. Então a gente falava muito em telepatia, parecia uma coisa absurda. Hoje a gente praticamente tem telepatia, né? O celular, ele funciona hoje, eu acho que a partir dele, o próximo passo agora deve ser telepatia, né? Eu acho que não tem como ir muito além mais. Então, esses absurdos aparentes, nesse departamento, o departamento do sonho, da imaginação. É quando você viaja no futuro, imaginando coisas que filmes de ficção científica do século passado, infelizmente ou felizmente, né, a gente é do século passado, aqueles filmes de ficção científica que pareciam as coisas mais absurdas do mundo, hoje estão completamente ultrapassadas. Coisas que a gente imaginava assim, isso aí talvez daqui a uns 500 anos ocorra, já aconteceu coisa muito além, há muito tempo. Então, nesse departamento da nossa mente é que são desenvolvidos esses processos. Nós temos também a memória, né, onde fica arquivado todo o nosso patrimônio, toda a nossa experiência vivida nessa encarnação e nas outras, né? Então, tudo o que nós aprendemos de experiência está arquivado ali. Mas, sobretudo, existe um gabinete chamado lá dentro de vontade. Essa vontade, ela não pode ser confundida com o primeiro lá em cima, do desejo. Vontade aqui é no sentido de determinação. Aquela vontade firme, aquela decisão, tomar atitude, né? Então, a nossa força de vontade. Mais adiante a gente vai voltar nisso aí. Então a gente vai passar rapidinho nesse ponto. Mas essa questão da vontade, como diz ele ali, acima de tudo prevalece a vontade. Aí depois a gente vai voltar nela. Ele continua dizendo o seguinte, né? Essas frases aí, na verdade, são a sequência do livro aqui, só para facilitar para vocês acompanharem. O pensamento é substância, é coisa mensurável, ou seja, é coisa que pode ser medida, é coisa que pode ser pesada, é palpável. Muitas vezes a gente pensa que pensamento é coisa da imaginação, mas ele está dizendo ali que não. Pensamento é matéria. Tem um livro de André Luiz, que André Luiz sai da cidade do nosso lar, se eu não estou enganado, entre a terra e o céu, mas não vou afirmar com certeza, mas eu tenho quase certeza. E aí quando ele vai se aproximando da cidade do Rio de Janeiro, ele começa a ver nuvens muito escuras, parecendo que ia ter uma grande tempestade. E essas nuvens envolviam todo o ambiente. E aí ele pergunta para o instrutor que estava junto com ele o que era aquilo. E aí ele fala que aquilo ali eram as emanações das pessoas, do pensamento das pessoas, porque naquele momento estava acontecendo uma festa muito popular no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? A gente sabe, é a festa mais famosa
do Brasil, lá no Rio de Janeiro, é o carnaval. Né? Então, grandes massas de pensamento estavam ali poluindo o espaço no mundo espiritual. Então, para os espíritos, isso é matéria, isso dá para pegar. A gente também, a gente não consegue ver, a não ser que seja médium, mas a gente consegue sentir. Se você entra num ambiente onde, principalmente a casa da gente, por exemplo, você viaja e fica um bom tempo fora de casa. Qual que é a sensação quando você chega em casa? Se o intestino estava parado, ele volta a funcionar. Se você não estava dormindo, você volta a dormir. Por quê? É um milagre, é uma coincidência? É porque ali está impregnado de matéria, uma matéria invisível, que são os nossos fluidos magnéticos, que nós irradiamos o tempo todo. Então, como esses fluidos são muito nossos, vamos dizer assim, nós temos uma relação muito íntima com eles, porque eles saíram de nós, então a gente afiniza com eles, a gente se sente realmente em casa. Quando a gente chega num ambiente, igual, por exemplo, da casa espírita, de uma igreja, ou na casa de uma pessoa que tem o hábito de cultivar bons pensamentos, que tem boas atitudes morais, né? Tem um bom hábito mental, qual que é a sensação? Ou quando essa pessoa nos é muito simpática, qual que é a sensação? Não é muito parecida? Quando a gente encontra com uma pessoa que a gente gosta muito, a simples presença dessa pessoa. Então, isso não é uma coisa mágica que acontece, é uma lei da natureza. Só que é invisível aos nossos olhos. Quando a gente se envolve com essas energias, a gente se sente muito à vontade com elas. O oposto também é verdadeiro. Quando nós chegamos num ambiente carregado, às vezes aqueles ambientes pesados, onde, por exemplo, você entra num presídio, ou hoje não é muito comum, mas antigamente tinha muito manicômio. Então, são ambientes onde existe muito sofrimento, onde existe muita revolta, existe muito ódio. Então, esses pensamentos eles vão impregnando. Alguns lugares, por exemplo, onde acontecem muitos vícios, né? O uso de drogas, o uso de fumo, de bebida alcoólica, prostituição, por exemplo. Então, quando você chega nesses ambientes, você vai sentir uma carga pesada no ar, ou até mesmo perto de alguma pessoa. Tem aquelas pessoas que são muito negativas, ou então a energia delas é muito contrária à nossa, a gente não se sente bem na presença. Isso, na verdade, é uma consequência do pensamento, é uma coisa que brotou da mente. Porque pela conduta mental, a pessoa produz energia. A gente leu isso ali atrás, há pouco, né? Através do nosso coração, entre aspas, e do nosso cérebro, né? Esses dois departamentos da mente, nós vamos movimentar energias que vão fazer tudo no universo. Então, quando a gente chega perto dessas pessoas, a sensação boa ou ruim, ou nos ambientes, nada mais é do que matéria oriunda de pensamentos. Ou seja, aquilo saiu da mente de alguém ou de várias pessoas. Né? Então, a gente ainda não tem condição de medir em laboratório, mas a gente perceber isso, a gente consegue perceber, no caso, em alguns casos é muito claro isso, é muito evidente. Então, o pensamento é matéria, ele é substância, ele pode ser, sim, percebido. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares. Né? Então, ele está dizendo, Emmanuel está dizendo ali, a respeito de os diferentes tipos de pessoas que existem. Nós estamos longe de sermos iguais, ou ao menos parecidos uns aos outros. Nós somos muito diferentes. Né? Não existem duas pessoas, dois espíritos, dois seres iguais. Então, como cada um de nós tem um hábito mental, os nossos pensamentos eles ficam aí uma verdadeira tempestade. Alguns se combinam, seja para o bem ou seja para o mal, alguns se repelem, uns se anulam. Né? Então, a gente está aí o tempo inteiro nisso. E acho interessante que ele usa a questão do palácio. E aí tem um livro do André Luiz que chama No Mundo Maior, que André Luiz vai visitar algumas pessoas aqui na crosta, né? Ele vem aqui à crosta visitar algumas pessoas, e aí ele começa a estudar um caso de uma pessoa obsidiada que estava na cama. E aí ele vai ver que o processo de ligação do cérebro entre o encarnado e o desencarnado era uma coisa muito profunda. E ele, como médico, né, que tinha sido na última encarnação, ele começa a investigar aquilo. E aí o Calderaro, que era o
instrutor que estava junto com ele, cita a questão do palácio. Então ele cita a nossa mente, na verdade, fazendo uma comparação da mente com o cérebro. E aí o Calderaro vai falar com o André Luiz assim: nós não temos 3 cérebros, mas nós temos um cérebro que pode ser considerado, que pode ser dividido, aliás, em 3 partes, né? Uma dessas partes, que é a parte onde ficam os instintos, ela pode ser associada ao subconsciente, que é uma parte da nossa mente. A parte onde fica no cérebro é a parte da vontade, do esforço, da determinação, que é a parte consciente, né? Vai ser associada à nossa consciência. E a parte do cérebro que busca a imaginação, a parte criativa, ela está associada com o nosso superconsciente. Aí ele começa a explicar. No superconsciente, ele vai chamar de casa. Interessante isso, porque o título do capítulo, lá no livro O Mundo Maior, é a casa mental. Então, casa, ela traz para a gente uma ideia de quê? De lar, de lugar onde nós habitamos, né? Então, a nossa mente, ela é uma casa onde o espírito, ele vive ali dentro. As coisas que é uma casa onde ele reside ali. Ele tem as coisas dele, assim como nós temos a nossa casa aqui, na nossa mente a gente tem todas as nossas coisas organizadas. Então, a casa das noções superiores, o nosso superconsciente. O que são as noções superiores? As questões dos ideais e das metas, igual a gente estava falando aqui. Às vezes um cientista, um Einstein, por exemplo, da vida, ele passa pela cabeça dele a ideia de que alguma coisa estava errada na teoria de Isaac Newton a respeito da lei da gravidade. E aí as pessoas começam a debochar dele, porque Isaac Newton até então era considerado, né, não equivocava. E Einstein começa a viajar no pensamento naquilo, porque ele era um físico teórico, né? Ele elaborava as teorias dele. Então, essa área da nossa consciência, da nossa mente, aliás, ela vai trabalhar com a questão dos ideais, né? Aquilo que a gente projeta no futuro, aquilo que a gente busca, né? Aquele que está, por exemplo, tentando o Enem, tentando vestibular, pensando em ter uma profissão lá na frente, sonha ser médico, sonha ser engenheiro, sonha ser qualquer coisa. Então, essa parte dos ideais, né, as metas superiores, elas estão ligadas a essa parte da nossa mente que é chamada de superconsciente. Então, ali é algo que nós estamos buscando, é uma meta, não é uma coisa real, é uma coisa que está sendo projetada. E tem relação com o futuro. Então, essa parte é uma parte que a gente vai trabalhar em relação a pensar no futuro, aquilo que a gente vai projetar para o futuro. No consciente, ele troca a palavra casa por domicílio, que é sinônimo, né? Ou seja, só para não repetir a mesma palavra, mas no fundo é a mesma coisa. Das conquistas atuais. Então, ele está ali comparando, né? Não vou me arriscar a descrever o cérebro, porque nessa passagem ele está descrevendo o cérebro de acordo com as suas partes mesmo, né? Então, como eu não entendo nada de cérebro, então não vou arriscar a falar o que ele fala lá, não. Então, ele vai dizendo assim, que ali estão as nossas conquistas atuais. O que são as nossas conquistas atuais? A nossa consciência. Porque, na verdade, quando a gente fala em passado e a gente fala em futuro, são coisas que, na verdade, não existem, né? Não existe passado e não existe futuro. Só existe presente. O passado já aconteceu, ou seja, já não existe mais. O que ficou dele foi a experiência, ou as experiências, mas não tem como voltar no passado e refazer nada. O passado, o próprio nome fala, passou. O futuro é um vir a ser, né? Eu posso vir a ser alguma coisa ou não, né? Eu sonho ser alguma coisa, mas esse sonho pode se realizar ou não, né? Alguém vem e faz uma profecia. Essa profecia pode vir a se cumprir ou não. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele vai mudar o nosso destino o tempo inteiro. Então, na verdade, não existe futuro. Não existe passado, só existe presente. Então, as nossas conquistas atuais, elas estão ligadas à consciência, né? E elas estão intimamente ligadas. Ela voltou àquela palavrinha vontade. Esforço e vontade.
O Espírito da Verdade fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar suas más tendências. Então, é somente no presente que existe ação. No passado não tem ação, que já aconteceu. O futuro, quando ele chegar, ele vai se transformar em presente. Hoje, o agora, é o que ontem, uma hora dessa, era futuro. Então, o esforço e a vontade, ou seja, a ação, só é possível no presente. Então, esse é um ponto importante. Aí a palavra vontade ela aparece ali de novo. Não vontade de desejo, vontade de determinação. Onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos construindo. Então, de verdade, é o único lugar onde a gente pode fazer alguma coisa real, concreta, é no presente. Então, tudo se baseia onde? Na questão do esforço e da vontade, ou seja, no presente. Então, depois a gente vai juntar aquele outro slide com esse. Não esqueçam dessa palavra, vontade. O subconsciente, ele é onde estão os nossos instintos, os nossos impulsos automáticos. Tudo aquilo que a gente aprendeu no passado, nas outras experiências, está gravado ali. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz no modo automático, aquilo que a gente faz sem perceber, vem do nosso subconsciente. Lá estão o hábito e o automatismo. Simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, ou seja, tudo aquilo que a gente realizou de bom ou de ruim é ali que está registrado, é o que a gente chama de passado. Então, o Calderaro, nessa passagem, ele começa a dizer para o André Luiz, né, que nós, muitas vezes, somos pessoas que não conseguimos entender esse castelo. Por que ele coloca a expressão castelo? E a gente vê que no slide anterior, Emmanuel também fala do castelo. Porque ele não está dizendo que a gente vai morar em nenhum dos andares. Ele está dizendo que a gente vai morar no castelo. Mas como assim? Se a gente vive só no presente, como que a gente vai morar no futuro e no passado? Aí ele vai dizer assim: nós vivemos no presente, mas o tempo todo nós voltamos no passado para refletir em cima das experiências vividas, para não fazer de novo uma coisa que a gente fez e deu errado, ou para a gente tentar fazer melhor uma coisa que a gente fez e viu que não ficou tão boa. Todas as experiências que nós vivemos no passado, quando nós voltamos ao passado, nós relembramos e trazemos a recordação, e isso influencia a nossa atitude no momento. Então, se a gente não faz isso, a gente se torna uma pessoa inconsciente, porque a gente vai começar a agir sem perceber e repetir os erros do passado. Muitas vezes, quando a gente está vivendo algum problema, a gente costuma viver só no presente. Né? Exemplo, pessoas que gostam de ficar só dentro da empresa, dia e noite. Elas não gostam de ficar em casa, porque às vezes tem muito problema em casa. Elas não gostam de ficar sozinhas, porque quando estão sozinhas tem que refletir na vida e os problemas vêm à tona. Né? Ou então não gostam de conviver em sociedade porque não se sentem bem. Aí o que elas fazem? Começam a descarregar toda a atenção somente no presente. Então, quando isso acontece, a gente se torna um robô. A gente começa a fazer as coisas sem perceber. Então, lá ele vai explicar todas essas questões. Por outro lado, tem pessoas que vivem do futuro. São aquelas pessoas que vivem, vamos dizer assim, simbolizando, né? Não literalmente, mas simbolicamente, como aquela pessoa que sobe ao alto da montanha, se isola do mundo e vai meditar. Né? Ou seja, ele vive num mundo imaginário. Ele cria um ambiente dentro da mente onde ninguém perturba, não tem nada para perturbar, ele está isolado, sozinho no alto de uma montanha. E ali ele sonha, mas vive de sonho. E aí o Emmanuel ele chama de binômio. Né? Ele fala assim, não existe a palavra ilusão, existe o binômio, ilusão, desilusão. Porque o destino de qualquer ilusão é desilusão. Então, se você se iludiu, procure sair rápido dela. Procure se desiludir o mais rápido possível. Porque mais cedo ou mais tarde você vai desiludir. Né? E se você demorar muito, quanto mais tempo demorar, pior fica. Então, ele diz assim, nós precisamos entender essa questão da ilusão. E quando a gente começa a viajar para o futuro, sonhando,
sem voltar ao presente para fazer o que é necessário para que o futuro aconteça, a gente vai ser um eterno sonhador esperando o momento da desilusão. Então, se eu vou no futuro, vamos dizer assim, eu estou sonhando em construir alguma coisa. Vamos supor que eu quero construir alguma coisa aqui na Casa Espírita, criar um novo grupo de trabalho. Então, é uma coisa que ainda não existe, então eu estou sonhando. Então, eu levei a minha mente lá no futuro. Aí, lá no futuro, eu enxerguei aquilo que eu quero funcionando, os resultados que aquilo vai dar, ou seja, são ideais nobres. Depois que eu sonhei, que eu projetei, que eu enxerguei tudo aquilo, aí eu tenho que voltar para o presente e começar a construir. Então, se eu faço isso, eu estou vivendo no presente, mas sempre indo no futuro buscar sentido para o meu presente. Porque se eu tenho uma meta, se eu tenho alguma coisa lá na frente, o meu presente faz sentido. Eu tenho atrás do que correr. Eu tenho algo que me motive a ir à frente. Ou seja, eu estou enxergando o futuro como uma luz no fim do túnel. Então eu vou naquela direção. E no passado, para a gente sempre buscar as experiências que nós já adquirimos. Mas sempre viver no presente, porque é no presente que existe o esforço e a vontade. Aí a gente começa a acelerar por causa do relógio. Então ele continua dizendo assim, que as nossas ideias, elas se correspondem segundo o tipo. Então, de acordo com a forma como a gente pensa, a gente projeta os raios mentais, e esses raios, eles vão combinar ou descombinar com os outros ao nosso redor. E aí eles vão sair da região do campo das causas para a região dos efeitos. Ou seja, nós começamos a pensar. Quando a gente começa a pensar intensamente, nosso pensamento ele começa a se materializar. De acordo com a quantidade que eu penso, meu pensamento vai se materializar. Vamos supor que você tem uma casa. Essa casa aqui, por exemplo. Alguém projetou essa casa onde? No pensamento. Porque ela não sairia do jeito que ela está aqui por uma obra do acaso. Alguém projetou isso no pensamento. Antes que se colocasse, talvez, o primeiro prego, o primeiro tijolo, a estrutura já estava desenhada na mente de quem projetou. Então, quando você começa a projetar no pensamento, e isso é de uma forma insistente, você já começou a construção. Você não está vendo a construção porque ela está sendo feita numa outra dimensão invisível aos nossos olhos, mas a construção já começou. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Então a imaginação não é um país de névoa, ou seja, uma coisa de miragem, de fantasia. É fonte de vitalidade, energia e movimento. Ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fica imaginando, sonhando, se for com intensidade, vai se tornar real. Então, o idealismo operante, ou seja, você ter ideais nobres e operante no sentido que você sonha, mas você está fazendo alguma coisa para que esse sonho aconteça. Eu sonho em ser psicólogo. Então, eu tenho que estar me preparando, estudando, preparando a minha mente para aquilo, buscando o conhecimento necessário, me preparando para que eu venha a ser no futuro. Então, o idealismo tem que ser operante. A fé construtiva, sem confiança em nós, sem confiança na vida, sem confiança em Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o sonho que age são os pilares de todas as realizações. Então, não são coisas imaginárias. Então, só para completar isso aí, a gente pega uma passagem rápida de Kardec lá no livro A Gênese, falando a respeito da fotografia do pensamento, que são as nossas criações fluídicas, que é exatamente isso que a gente falou. Nosso pensamento, ele vai plasmando as coisas, e no mundo espiritual, isso é real. Isso não é uma coisa imaginária, é uma coisa real. Para nós, é invisível. Pode ser apenas percebida, sentida, mas é uma coisa real. Aqui, a gente já falou, a questão de quando a gente estaciona na região dos impulsos, desperdiçando tempo e energia, ou quando a gente vive sem consulta ao passado, a gente começa a agir maquinalmente, e no futuro, se a gente projetar só o futuro, a gente vai ficar viajando em pensamentos aí sem construir nada, aquilo que a gente falou há um minutinho. Então, o nosso passado é representado no instinto, o presente, mais uma vez, a gente vai para a vontade, a determinação, e o futuro são os nossos ideais. Aí está resumindo aqui exatamente aquilo que a gente falou. E é sempre
ir lá no passado, buscando, né, nas conquistas do passado para orientar o presente e buscar no futuro a esperança, que são aqueles ideais que a gente sonha. Então, naquele slide a gente falou um pouco a respeito da vontade. O que essa vontade tem a ver, né? Emmanuel diz assim, que sem ela, a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. A memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Né? A gente vai ficando velho e vai perdendo a memória. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Desculpa. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, o que é essa vontade? É a nossa determinação, é a nossa atitude. Porque o único momento que nós temos para fazer alguma coisa, ele se chama presente. Né? E as coisas não vão acontecer por milagre. Não adianta a gente esperar que as coisas aconteçam por milagre. Tudo depende de uma atitude nossa. Tudo que nós decidimos fazer na vida só vai dar certo se a nossa vontade, se a nossa determinação for firme. Então é exatamente no presente que isso acontece. No passado, já passou, não tem como mudar. O futuro, quando ele chegar, ele vai ser presente. Então nós devemos dedicar todos os nossos esforços para domar a nossa vontade. Ou seja, direcioná-la para o caminho do bem. Porque só ela é capaz de sustentar a harmonia do espírito. Então ele está falando uma outra coisa interessante ali. Né? Porque a nossa vontade, ela não é capaz de domar a nossa onda mental, o nosso pensamento. Né? Muitas vezes o nosso pensamento ele quer tomar rumos que nós não gostaríamos. Né? Como diz Paulo, né? O mal que eu não desejo, aquilo que eu não quero, eu ainda faço. Né? O mal que eu não quero, eu ainda faço. E o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. Ou seja, eu não tenho controle sobre a minha mente como eu gostaria de ter. Mas aí entra uma outra palavra que o Emmanuel gosta muito, que é a disciplina. E a disciplina, ele vai dizer numa outra passagem ali, que ninguém consegue se elevar sem passar pela disciplina. Então, mesmo que eu não tenha controle mental, à medida que eu me esforço, que eu mantenha minha vontade firme, ainda que seja a força, né? Meu desejo, meu coração quer que eu faça uma determinada coisa, mas minha razão me mostra outra. Então, ainda que seja a base de muito esforço, eu vou fazer aquilo que a razão me manda como sendo certo, e não aquilo que os desejos me chamam. Lá no Pensamento e Vida, ele ainda vai falar alguma coisa sobre os hábitos. Né? Os hábitos são coisas que nós vamos acostumando a fazer, e nós ficamos como se fossem barcos na correnteza. A correnteza leva para onde quer, e dessa forma a gente acostuma a consumir os pensamentos dos outros, né? A famosa moda. Tudo que a moda dita, a gente vai seguindo. Então, chega um determinado momento, porém, que a evolução vai nos obrigar a mudar os nossos costumes. Né? Jesus ele coloca um monte de coisas em contradição àquilo que era o natural que a gente fazia. A gente não vai entrar em muito detalhe nisso, não. A gente deixa isso aí para um próximo estudo. Então, a vontade, continua Emmanuel, é a gerência esclarecida, ou seja, a gente tomou o conhecimento, a consciência está lúcida, a gente já entendeu alguma coisa. E vigilante, orai e vigiai, governando todos os setores da ação mental. Então, a partir do momento que nós temos entendimento e nós determinamos que nós vamos seguir aquilo que nós achamos que é certo, nós vamos criando novos hábitos. Se os nossos hábitos até então, eles na maioria são nocivos, foi porque nós repetimos aquelas atitudes muitas vezes de forma equivocada. Aí ele está dizendo assim, que as atitudes no bem, se forem repetidas, ainda que à base de disciplina, elas vão se tornar hábitos também, e a gente vai se acostumar com elas, então a gente vai praticar naturalmente. Só que aí surge um problema, né? Quando a gente começa aquela famosa guerra, né? Colocando uma lupa ali, olhando lá dentro da mente, mais uma vez colocando o cérebro como símbolo da mente, a gente está vendo ali um indivíduo fazendo força para ir,
representando o desejo. São os nossos impulsos, os nossos instintos, ou seja, o homem velho, aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? A gente não deveria comer açúcar, mas quando a gente vê uma caixa de bombom, a gente vai daquele jeito ali. Se alguém não segurar, a gente vai correndo, né? E outras coisas mais. E aquele que está tentando segurar, aquela ali é a vontade. Aquela ali é a determinação, é o nosso esforço. Então isso vai gerar um grande conflito íntimo. Nós vamos começar uma guerra interior do homem velho com o homem novo, onde a nossa vontade ela tem que ser mais forte do que o nosso desejo para segurar. Porque senão o desejo passa por cima e aí a gente enfia o pé na jaca de novo e vai para o abismo, outra vez a gente atola, né, na lama. Então, quando a razão, né, simbolizada na vontade, tenta se impor, os nossos instintos, os desejos, por hábito, eles tentam prevalecer, né? E esse conflito ele vai acontecer. Então, quando na casa espírita a gente chama isso, no movimento espírita a gente chama isso de reforma íntima, né? O processo de reforma íntima, no início, ele é conflituoso, porque a gente vai ter o conflito daquilo que a gente quer com o que a gente precisa fazer. Nem sempre o que a gente quer, ou na maioria das vezes, o que a gente quer não é o melhor para a gente. A gente sabe o que a gente precisa fazer, né? O que não é fácil. Então, Emmanuel continua. Quem mais pensa, dando corpo, ou seja, colocando em prática aquilo que ele idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia? Sim, de ordinário, são eles que nos dirigem. Sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Principalmente os desencarnados, porque nós assimilamos melhor, porque a gente não vê, então eles têm mais facilidade de fazer com que a gente assimile. Isso serve para o bem e para o mal. Então, quanto mais a gente pensa, e quanto mais a gente trabalha em cima dos nossos ideais, mais apto a gente fica para influenciação espiritual. E essa influenciação ela vai depender de quê? Do teor dos nossos pensamentos. De que nós estamos buscando. Porque tem pessoas idealistas do mal. Tem pessoas que idealizam, por exemplo, a purificação da raça humana, exterminando aqueles que eles consideram impuros. É um ideal? É. Nobre não, mas é um ideal. E a pessoa trabalha dia e noite com o pensamento em cima daquilo. E acaba materializando. Então, né, simbolizando ali a questão do o anjinho e o capetinha, né, que ficam um de cada lado, um chamando para um lado, outro chamando para o outro. A gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos, porque o pensamento é como um passarinho, ele gosta de voar. E se ele voa sem orientação, ele pode voar, né, para o quintal do vizinho, aí ele pode tomar um tiro, né? Então, em razão dessa lei que preside a vida cósmica, a gente vai se adaptando, né? E quanto mais a gente se adaptar ao reto pensamento e à ação enobrecedora, a gente vai se fazendo de canal da energia divina, ou seja, a gente vai se tornando médium, né? Não só no sentido que a gente tem de médium, aquele médium que vai para psicografia, para psicofonia, mas médium no sentido de intermediário, aquele que pega as mensagens superiores, enobrecedoras, e a gente traz isso de forma viva. A gente se torna um médium da vida, porque a gente vai trazer as inspirações do bem, né, e trazer isso para a prática no nosso dia a dia. Então, o pensamento ele está na base, a nossa mente está na base de tudo que acontece na nossa vida. Né? Voltando lá no início, de onde nasce a dor que nos visita ou que visita o nosso vizinho, o nosso familiar? De onde nasce todo o sofrimento? O que constrói o nosso destino? É aquilo que a gente alimenta na nossa mente. Então, por isso que ele fala ali que somente, né, o reto proceder, ou seja, você procurar caminhar de acordo com a lei de Deus. Você entender como funciona essa lei e tentar não atropelar essa lei. É a única forma de você ir disciplinando seus pensamentos, direcionando os pensamentos para o bem. E dessa forma, você vai construir um novo destino para você. Né? E provavelmente, se você trabalhar firme, esse destino vai ser de pouca dor e pouco sofrimento. Porque à medida que a gente começa a plantar as coisas boas, o nosso futuro começam a chegar as colheitas do bem que a gente plantou. Então, por enquanto, a gente tem colhido muita coisa ruim que a gente plantou.
Mas se a gente começa a plantar coisas boas, mais cedo ou mais tarde isso vai começar a frutificar. Então esse é o caminho. Tudo começa pelo hábito mental, né? A gente vai ver que Jesus fala assim, lá no Sermão do Monte, quando Jesus começa a fazer as correções, né, dos equívocos do Antigo Testamento, ele em alguns casos ele corrige, em alguns ele amplia. Nesse caso ele amplia. Então ele vai falar assim, que a gente aprendeu a não cometer adultério. É um dos 10 mandamentos de Moisés. Eu, porém, vos digo, se desejardes a mulher do próximo em pensamento, já cometeste adultério. Então ele está dizendo assim, o que ele quis dizer ali? O pensamento, ele vem primeiro, mas é ele que determina. Às vezes, na prática, eu não fiz porque eu sou covarde, porque eu não tive oportunidade, né? Mas, se eu desejei, se eu pensei, se eu estou planejando aquilo, é só uma questão de oportunidade, eu vou fazer. Ou seja, no íntimo eu estou construindo aquilo. E como eu sou o espírito, aquilo que está guardado dentro da minha mente é a minha face, né? A gente falou isso lá no início, é meu rosto, a minha identidade. Então, aquilo que eu guardo no meu íntimo é o que realmente eu sou. Eu posso até posar de bonitinho aqui, de certinho. Mas se eu guardo lá dentro daquele castelo da minha mente coisas ruins, são essas coisas que me representam de verdade. Então, perante a vida, perante Deus, não tem como ter duas caras. Ou a gente é ou não é. Para o mundo, a gente, enquanto encarnado, a gente consegue dissimular um pouquinho, a gente consegue mostrar para o outro, normalmente, só aquilo que a gente quer mostrar. As coisas ruins, normalmente, a gente esconde, as pessoas descobrem por conta própria, né? Mas, para a vida, não tem como. Aquilo que a gente é e pronto, né? Então, refletir em torno de como nós temos pensado. Qual é o teor dos nossos pensamentos? Em que direção eu estou dirigindo meus sonhos, meus ideais, as minhas imaginações? Eu imagino o que é para o meu futuro? E o que eu estou fazendo no presente para que esse futuro se realize? O que o meu passado está servindo de experiência para mim? Eu continuo cometendo os mesmos erros? Eu continuo repetindo as mesmas coisas que eu fiz? Eu fazia mal feito e continuo fazendo mal feito? Ou eu estou tentando aperfeiçoar? Então fica assim esse recado do Emmanuel para a gente, que é muito interessante. É um pouco cansativo e corrido, porque o tema é muito grande. A gente extrapolou um tantão ali já o tempo, né? E se a gente não correr, não dá tempo de falar tudo. Se tiver alguma pergunta ou algum comentário, acho que rapidinho dá para fazer. Ou podemos encerrar? Você que manda, Virgílio. Você falou, eu obedeço. Então, se todo mundo ficar calado, é porque consentiu, né? Então, assim, o bate-papo continua sempre, né? A gente, em outras oportunidades, se Deus quiser, a gente continua esse assunto. Eu vou convidar a todos para a gente relaxar um minutinho, então, e elevar os nossos pensamentos até Deus, acerenando os nossos pensamentos, relaxando. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Senhor dos mundos, te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos em torno dessa doutrina fantástica, consoladora, esclarecedora. E te pedimos, em nome de Jesus, que não nos falte determinação, que não nos falte vontade, e que também os nossos amigos espirituais não desistam de nos motivar para que continuemos no caminho do bem, nos esforçando pelo menos para encontrar o caminho do bem, tentando vencer as nossas imperfeições e dominando os nossos pensamentos, fazendo deles pensamentos saudáveis, pensamentos construtivos. E sabemos que para isso temos que nos decidir, e diante desse momento de tanta dificuldade que a humanidade passa, já não podemos mais adiar as nossas decisões, elas precisam ser tomadas. Então, Senhor, que a nossa fé se mantenha firme, e sozinhos nós sabemos que nós não conseguimos muita coisa. Te pedimos que nos fortaleça na fé, que nos fortaleça nos nossos ideais, nos ajudando a superar os desafios e dessa forma conseguirmos, ao final dessa existência, sairmos daqui com um patrimônio de luz, edificados, um pouco melhores
do que das últimas vezes que aqui estivemos. Agradecemos aos trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa espírita. Te pedimos, por todos que aqui estão presentes, também encarnados e desencarnados, que todos nós possamos aqui levar daqui um pouquinho dessa paz, um pouco desse consolo e a reflexão conosco, para que o nosso caminhar seja daqui para frente um pouquinho mais iluminado, que ele seja um pouquinho mais acertado de acordo com as tuas leis. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Permaneça sempre conosco. Obrigado a todos.